Oi, gente, já tá entrando aí o pessoal. Vou esperar a Thaís entrar. Por isso que eu comecei um pouquinho antes para dar um tempinho dela chegar. Oi, Kátia. Aqui, já chegou. Eu vou chamar ela aqui. E quando ela entrar, a gente vai testando o som para ver se tá com eco, se vai precisar colocar fone, tá? Daí vocês vão dando um retorno pra gente. Oi, Thaís, que linda! Oi, Cris! Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Eu tava na dúvida de como Ai, que arrumar. maravilhosa que você tá! Obrigada, você também. Mulher, eu tava ensaiando. Ensaiando não. A gente fez uma gravação em 2014 de um musical. E por causa do Covid e tudo isso, a pandemia, minha igreja tá toda online só, né? E aí eu fui hoje na igreja gravar o musical que eu fiz em 2014. Mulher, quem disse que eu lembrava de tudo? Eu tô só pó. Mas deu certo, graças a Deus. Então, a gente tem que ver como é que tá o áudio para as pessoas. Isso que eu não sei. Eu tô te ouvindo super tranquilo. Eu Para não sei se mim, tá tendo delay, alguma coisa assim. Pra mim tá ok. para mim também. Alguém falou ali que estava muito baixo, mas daí eu já não sei, Tenta aumentar o som, moço. né? Às vezes Cris, a gente vai estar quantos anos, Cris? nem sei isso que eu tava pensando. Por que a gente não marcou isso antes? É porque eu acho que agora tá meio que uma onda, né? Agora tá todo mundo Verdade. fazendo live. Menina, tem uma hoje com você, tem com a Sara no domingo. Me pediram uma outra pra falar de aborto. Falei, bora, gente. De casa é muito mais fácil, né? É verdade. Eu, assim, na verdade, não sou muito de vir, assim, ficar falando. Eu vejo que você também não é muito. A gente se programava mais para fazer o vídeo no YouTube, só que é todo aquele ritual, né? Ter que se maquiar, arrumar as coisas. Ai, daí dá um... Editar. Quem que Não, aguenta? as pessoas falam, por que você não volta com os vídeos? Eu falei, porque dá tanto trabalho. Verdade, eu desisto. Eu gasto uma semana quase pra fazer um vídeo. 2 horas me maquiando, porque eu demoro. Isso aqui, reboco, puro reboco. Né? Demora uma hora. Eu Essa literalmente técnica. demoro 2 horas pra me arrumar. Aí depois eu vou. O que eles são? O áudio da Thaís tá baixo. O meu... Ah, Não, entendi tá isso no ótimo. meu. O meu tá baixo? Deixa eu ver. E agora? Será que melhorou? Pessoal, eu falo alto, eu posso falar um pouco mais baixo. Mas eu tô gritando aqui também. Eu sou meio Tonhão, né? Meio meu pai. Então, eu falo. Então, não sei daí como é que fica, ó. O Oi, desfile. pessoal! Nossa, já tá com 170 pessoas. É verdade, olha só, o pessoal tá animado aí. Não, e o medo das pessoas seguindo a gente novo. Assim, de repente, ontem eu falei, caraca, o que aconteceu? Aí eu falei, ai, Verdade, por favor, gente, leia minha bio antes de entrar, seguir, para facilitar a minha vida lá na frente, por favor. verdade. Isso que eu Ai, gosto. gente, a minha sobrinha acabou de dar oi. Ó, oi, meu amor. Tia tá morrendo de saudade. Nessa época, você ainda tá. Agora você mora com seu esposo, né? Que chique, gente. E aí, então você já pode receber visita, né? Eu fico com a minha mãe já é idosa, eu não posso receber. Não, eu não posso receber visita. A gente tá em quarentena desde o dia 12 de março. Verdade, você também não pode, Não verdade. posso. Eu não posso ter contato com meu pai, não posso ter contato com ninguém. Eu fui hoje na igreja porque o médico, meu exame deu negativo, graças a Deus. Ai, minha Mas eu tava sobrinha com. também, olha, que linda. Ai, que linda! Mandaram que você colocar fone. O fone, mas tá com eco, será? Eu I acho don't que se, know. eu acho que se eu colocar o fone, o meu áudio fica melhor, porque sempre a live favorece um áudio. Eu vou colocar aqui. Tá bom. Vamos ver se eu não desligo aqui igual uma. Gente, todo Gente, mundo peraí. pegando falando que veio pela Vamos lá, que eu sou toda Mariana. A atrapalhada. Marico. Melhorou muito. Melhorou muito o seu áudio. Pera lá, vamos ver. Fala comigo, Thaís, pra ver. Nossa, tá tipo perfeito, seu áudio. Só um pouquinho de eco, mas tá ótimo. Tá com eco pra você? Deixa eu Não, pra ver. mim tá ótimo. Agora deu eco, eu escutei minha voz daí. Gente, então não sei. O que que é melhor? Será com fone, sem fone? Deixa eu falar, deixa eu ver como que tá minha voz. Ok, agora parou o retorno. E pro pessoal, como é que tá? Melhorou muito, ó, o pessoal falando. Então eu vou fazer com fone.
Mulher, 225 pessoas. Olha só que legal. Gente, olha, o tanto de gente que me seguiu de ontem pra hoje, eu fiquei assustada. Eu também. Né? Eu fiquei A Mari assustada. falou, né? Aí, Isso. aí Foi. pronto, Dona Maricota fala, o povo segue. Verdade. Eu Mas tenho uma live pra fazer com a Mari também. que bom que o pessoal tá empolgado, né? Eu Então, acho que eles querem que a gente brigue com as feministas É. cristãs. Eles estão querendo barrar. Eu acho que eles estão querendo ver soco aqui. E eu tenho uma live com o Paulo Cruz, que eu tava falando com ele sobre feminismo Oh, eu negro. adoro o Paulinho. Eu tava Ai, conversando com ele. quê? Então, a gente marcou pro dia 29. Já Dia não sei 20. nem que dia é. Sem ser Semana essa. que vem dá 2 semanas. Isso. Que para falar da Sojourner Truth, tal, que as feministas negras roubam, né? E aí eu vou falar com o Paulo para ver se rola uma live aí sobre feminismo negro também, que eu acho que é Nossa, legal, que legal. né? Legal, né? Então, É difícil, meu, as intersexs vão querer morrer. né? Não, você sabe que muitos do movimento negro, às vezes, quando comentava alguma coisa, na época do auge do Facebook lá, eles falavam que eu queria ser branca, porque eu sou desbotada, né? Aí eles falavam, você usa uma base mais clara, e eu uso uma base bem mais escura, pra ficar mais. E ó, eu fico sem cor. E eles me acusavam que eu queria ser branca. Imagina agora, Não, falando de. Eu lembro do movimento, do negócio que as pessoas punham uma plaquinha. Lembra que eu fui processada, denunciada? Putz, cansei de. Aí tinha uma falou assim: cansei de não ter base para minha pele. Eu falei, filhota, isso aqui tem 3 aqui para chegar nesse tom. Não tenho base no meu. E eu que não tenho cor. Transparente, ó, eu sou transparente. E eu que sou. Eu também não tenho isso. Eu sou desbotada. Eu também não tomo sol, sou desbotada. Olha a minha cor. Eu sou, tipo, cor Michael Jackson, sei lá. Tipo... Se você olha a foto minha adolescente, eu era bem mais escuro, porque pegava muito sol, né? Aí depois você vai parando de pegar sol, vai ficando desbotada. Eles acham que é porque quer ser branca. Eu quero ser branca. Falam que eu sou uma branca falsa, porque eu tenho cabelo enrolado, bocão e narigão. Eu falei, negana, isso aqui é uma mulata. Eu, da próxima vez, vou tentar globeleza agora. Mas você sabe que eu acho engraçado, porque, tipo, minha mãe é branca, meu pai é negão, minha mãe é branca. Então, assim, tipo, mesmo que eu quisesse ser branca, eu estaria dentro, né? Tipo, querendo ser minha mãe, se fosse o caso, né? Mas, enfim, vamos lá. Já tem 272 pessoas. Vamos entrar no assunto, né? No assunto polêmico. Você sabe que ontem um rapaz, a hora que eu coloquei o anúncio, um rapaz veio falando, que graça tem 2 pessoas que concordam fazer uma live. Eu falei, mas não é pra ser engraçado? Né? Não estamos aqui pra fazer graça. Não somos tão sérias assim, mas... Né? A graça vem com, né, consequência, mas não é pra ser engraçado, né? E, oi, Pri, ó, Pri, é que os nomes são tão difíceis de ler, né? Mas oi, Pri, alguma coisa ali. Assim, é que eu não consigo mostrar o que meu marido fez, porque eu tava acostumada a gravar na casa dos meus pais. E aqui eu ainda não me adaptei num lugar legal, tô no meio da sala, ele que montou as coisas pra mim, ele fez um negócio que eu não consigo ler o que as pessoas estão escrevendo muito bem. Mas tudo bem, tá direitinho da onde eu preciso que esteja, mas ficou engraçado porque eu não consigo enxergar direito. Então vamos tentar entrar no assunto já, tá chegando a 300 pessoas. Eu acho que já dá pra gente falar, né? Que senão daqui a pouco, o horário também, a live acho que dura 1 hora, Thaís. Como que nós vamos conseguir? Eu tenho comida mexicana pra comer. Porque eu fiz meu Deus, eu também quero. Ai, gente, eu faço. Depois eu mando a receita, é ridículo. Eu também quero, gente, amo. Então, ó, a gente separou, para vocês entenderem aqui mais ou menos, a gente separou 3 tópicos, né? A gente vai tentar definir o que é o feminismo, para quem ainda não sabe muito bem, né? A gente vai falar sobre o que é o feminismo, vertentes, fator unificador, e se existe ou não existe feminismo bom, né? Que sempre tem alguém que vem, mas por que vocês não falam as coisas boas do feminismo, né? Se tivesse, né, Thaís? Se tiver...
Se tivesse, né? E aí depois a gente vai falar sobre supostas conquistas, né? Sufrágio, associação da liberdade com nudez, promiscuidade, aborto. A gente vai tentar fazer isso em 1 hora, gente. E por último, o que atrai as mulheres para o movimento. Então vamos lá, Thaís. O que é feminismo? Feminismo, pessoal, a gente tem duas vertentes. Não, vertente não, eu falo vertente depois. Mas a gente tem duas definições de feminismo: o real e o falso. O falso é que elas lutariam pela igualdade. Isso que a gente acha em dicionário, é o que elas adoram falar pra gente, mas quando se estuda, quando a gente vai estudar as autoras feministas mesmo, você vai perceber que ali não tem nem um pouco igualdade. O que você percebe, como a própria Elizabeth Cady Stanton falou, que elas pregam a superioridade. Né? Ela fala, por exemplo, em um dos livros dela, que nós, como sexo feminino, somos superiores aos homens, né? Então, assim, já na primeira onda do feminismo liberal, inclusive, porque ela era considerada liberal, ela nem era considerada da vertente socialista, ela já falava de superioridade, né? Então, eu acredito que seja um movimento político, econômico e social que quer colocar a mulher num papel de superioridade em detrimento ao homem. É assim que Isso, exatamente. Ai, que linda, ai meu Deus, que maravilhosa. E uma coisa que eu vejo, assim, que as feministas, elas questionam muito a gente, quando a gente vai falar de feminismo, elas falam, vocês estão generalizando, né? Só que a questão, assim, independente da vertente feminista, todas elas repousam sobre um princípio, né? Como Sim. você falou, a definição que você deu, não é só você que dá ou eu que dou. As próprias intelectuais feministas, elas definem o feminismo como tendo um fator em comum, né? Que seria a luta política contra qualquer manifestação de superioridade masculina, que se resume ao patriarcado, né? Que elas chamam o patriarcado, que seria a superioridade masculina expressa na sociedade. Então você vê a Denise Thompson fala, Alison Jacquard, eu sou péssima com sobrenomes, mas eu acho que é Alison Jacquard mesmo o nome dela. Enfim, várias intelectuais feministas, tanto da atualidade, como se você for puxando a linha mais para o passado, elas sempre chegam a essa definição. Se um coletivo feminista não repousar sobre essa ideia de luta política contra a representação da superioridade masculina, ele não é feminismo, né? Sim. Então, assim, todo feminismo, independente dessas vertentes, da liberal, socialista, o feminismo negro, interseccional, o trans, todos os, né? Todos, tem muitos. E as feministas cristãs. Todos eles. Então, assim, entrando diretamente nesse assunto feminista cristã, do porquê que não existe, eu acho que fica muito claro dentro disso que a gente definiu aqui, né? Como todo feminismo, ele precisa, ele parte desse princípio de que é uma luta política contra a representação do patriarcado, qualquer patriarcado. A Denise Thompson mesmo fala isso, que o feminismo é uma luta contra qualquer representação masculina em qualquer forma, de qualquer maneira. Então, o feminismo cristão, né, que eu acho até ridículo falar feminismo cristão, mas enfim, o feminismo cristão, ele também se opõe ao patriarcado expresso na Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, as teólogas feministas, elas batem de frente com a representação masculina de Deus. E as teólogas falaram, teve uma época, lembra? Acho que foi na década de 60, se eu não me engano, eu posso estar enganada também, tá? Mas elas quiseram mudar a Bíblia. Sim, começou na década de 60, mas agora, recente, não sei se você chegou a ver, na Alemanha, elas chegaram a fazer uma tradução da Bíblia feminista. E a chamada para você comprar essa Bíblia é assim: você, mulher que está cansada de ter que chamar Deus de Senhor, se você está cansada de chamar Deus de Senhor, essa Bíblia é para você. Aí, tipo, oi? Então, assim, as próprias teólogas feministas, elas se opõem à representação de Deus Pai, porque elas querem substituir a figura de um Deus masculino para exatamente, que entra no ocultismo, né?
Mas é isso que eu acho engraçado, Cris, porque quando você não precisa ir muito longe. Tem frase curta que fala: feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. Só isso já acabou, resolveu. Não combina. Não combina. Exatamente. Mas é que as mulheres são oprimidas desde a antiguidade. Todo mundo era oprimido na antiguidade, só quem tinha grana que não era oprimido. E vem cá, quando a gente fala de cristianismo, é uma coisa interessante porque as pessoas gostam de ter um poder que elas não têm. Quando a gente fala de cristianismo, eu e você somos cristãs, como que a gente se vê? A gente se vê como miserável. Eu não mereço nada. Eu mereci a morte, eu mereci o inferno, eu mereci a separação total de Cristo. Eu não mereço nada. Então, isso que você é uma escrava, mesmo que eu sofra todo o abuso que você sofreu na vida, todas as desgraças que aconteceram com você, eu não tô falando que não acontecem, mas ainda assim você é um nada. Então, quem é você para querer alguma coisa? Quem você ousa? Por que você ousa dizer isso? Ah, não, Deus não é o meu Senhor, eu tô cansada. Ah, vai se ferrar. Então, não sei se você lembra. Acho que faz uns 3 anos isso, ou faz 2, agora eu me perco nas datas, mas uns 2 ou 3 anos atrás, no Dia das Mulheres, uma igreja local, você já ouviu falar na Glocal? Não. Ela normalmente ela faz debates comparando Jesus mais alguém, né? Então ela vai e faz assim... Eu lembro que você me mandou o áudio, eu acho. Áudio. Lembro. E teve o debate eu amo o deboche. Ah, então tá bom, ela ama, ela não detesta. Então, porque normalmente as pessoas detestam. Mas essa feminista, teóloga, mestre e professora de teologia na Metodista, disse o seguinte, que a morte de Deus foi um fracasso. Eu lembro. A morte de Jesus foi um fracasso. E ela repetiu isso 3 vezes. Aquilo me deixou numa angústia, Cris. E as pessoas aplaudindo. E ela virou e falou assim, não, porque a Simone de Beauvoir foi fantástica, mas a morte de Jesus foi um fracasso. E aí ela ainda falou assim, se Jesus, fazendo o que fez pelas mulheres, teve aquela morte, imagina se ele fizesse mais. Eu ouvi aquilo, e aquilo, eu fiquei assim, o que mais essa mulherada tá querendo? Porque ele já morreu por ela, o que mais que ela quer? Ela quer massagem? Ela quer flores? Ela quer uvas na boquinha dela? Então, assim, a pessoa ainda não entendeu a base do cristianismo, que é o que eu falo. Se você é cristã e feminista, ou você não entendeu o cristianismo, ou você não entendeu o feminismo, porque não dá. Isso é uma coisa que eu falo sempre assim, uma feminista cristã, em algum momento ela vai ou deixar de ser feminista ou deixar de ser cristã. Porque os dois... Para todo mundo ver que a gente é a favor de proibir todos os tipos de aborto. De aborto, verdade. Eu sempre falo isso, toda pessoa que se declara feminista cristã, em algum momento ela vai deixar ou de ser cristã ou de ser feminista. Porque ela não aceita a pessoa... Todas que você ouve falar, essa moça, eu lembro que você me mandou o áudio, a gente ficou indignada, meu Deus, a gente mandava áudio, nossa, que horror, que vontade de debater com ela e tal. Tá na cara dela, na verdade. Né? De bater nela, né? E uma coisa que eu vejo muito no feminismo, né, na defesa das feministas, tem uma mulher aqui no Brasil, acho que é Simone dos Anjos, que ela escreveu os 3 pilares opressores do cristianismo. Sempre é o cristianismo que é o opressor, né? Eu acho o pecado não é o opressor, né? Eu acho assim que é interessante demais que uma cristã veja a fé cristã como opressora e não consiga ver a opressão que o próprio feminismo faz, né, em cima das mulheres que não são feministas, por exemplo. Ou das próprias feministas que destilam tanto ódio, né, contra os homens e contra outras mulheres mesmo. E uma das coisas que eu vejo que fica muito claro esse contraste, né, esse antagonismo do feminismo com o cristianismo, é que a base do feminismo ela é diretamente ligada à supervalorização da figura feminina. Né? E isso é tão real no feminismo que as feministas mais dedicadas elas acabam partindo para o ocultismo.
porque a ideia do eterno feminino, né, que tem que ser adorado, aí você chega nessas moças que plantam o Planta sua ciclo, lua. né, e aí Chama ficam... planta sua lua. Isso, que despejam sangue menstrual nas plantas, passam no corpo, é uma coisa assim, tipo, Deus, que isso, pai? Então, eu sempre vejo isso, que como o feminismo, ele tem mesmo essa inclinação, né, ao culto ao feminino. Ele tem essa inclinação, né? É inegável isso. Tanto é que as teólogas feministas, elas querem substituir o Deus Pai pela mãe, pela a deusa, pelo eterno feminino, que é diretamente ligado ao ocultismo. E aí entra toda essa questão do aborto também, né? Dessa desvalorização da vida, dessa questão da mulher ter o direito sobre o próprio corpo. Eu sempre falo isso, se tem direito sobre o próprio corpo, por que não luta só pra amarrar as trompas? Pra não ter filho mais? Eu acho que é muito mais empoderado isso do que você matar a criança, gente. Pelo amor de Deus. Mas aí entra uma parte espiritual muito forte, né? Uhum. Toda vez que eu fui chamada para falar de aborto em algum lugar, alguma igreja, algum convite, alguma coisa aconteceu que eu fui parar no hospital. Toda vez. Mas é por causa dessa ligação com o ocultismo mesmo. As pessoas acham que é brincadeira, que Não é conversa, não é. Porque tem muitas bruxas, né, que se intitulam bruxas, tá? Que elas são feministas, assim, raiz mesmo. E elas têm isso muito forte do culto à figura feminina, do culto ao eterno feminino. Teve uma em 2000, foi o ano que minha sobrinha nasceu, 2016. Eu passei mal, fui parar no hospital, tive que operar a vesícula, só que eu senti uma dor aqui, ó, bem embaixo do peito, assim, na boca do estômago. E eu não conseguia respirar de dor. Eu fiquei internada e eu não conseguia dormir, eu suava inteira, eu não conseguia respirar. O médico literalmente ajoelhou do meu lado e falou assim: eu não sei o que você tem, eu vou ter que te abrir de novo. E eu falava assim: Deus, eu não sei o que está acontecendo, por favor, ilumina, não sei o que. E fui dormir. De madrugada eu recebo um e-mail de um pastor da Suíça. Falando assim: irmã, você não me conhece em inglês. Você não me conhece, eu não te conheço, eu sonhei com você. E você estava recebendo flechadas na boca do estômago. Eu não tinha publicado, não tinha falado nada. No dia seguinte, alguns pastores do Brasil entraram em contato comigo com o mesmo sonho. E uma feminista entrou em contato comigo e falou assim: Thaís, eu não concordei com isso. Era um grupo feminista que tinha feito um voodoo pra mim. Credo. E os negócios estavam aqui. Aí quando eu olhei isso, fiz assim: é isso? Então tô sussa. O meu é muito mais forte. Aí eu falei: Deus, é espiritual, a batalha não é minha. Agora eu tô em paz, porque eu tava achando que era coisa médica, né? Então, se não é médico, Senhor, agora eu tô tranquila, porque eu sei a quem eu pertenço, eu sei a quem eu sirvo. Então, o que as feministas cristãs não entendem é que uma hora, uns dois deuses dela, feminismo e Deus, eles vão pedir lealdade, elas vão ter que se ajoelhar frente a um. Mas como você mesmo falou, não precisa ir longe, porque você vê aquelas católicas pelos direitos de decidir, né? Se você for ver o que elas defendem, diretamente é casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto. Essas são as pautas. As evangélicas também, que é mais no meio neopentecostal, né? Que tem sim, as feministas. Eu até esqueci o nome do coletivo delas lá. É alguma coisa gênero. A favor do coisa de gênero. E essas evangélicas, também a pauta é casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto. Então, assim, tipo, você não precisa nem refutar uma coisa dessa, porque onde é que encaixa isso no cristianismo? Não, e o mais engraçado é que, assim, você não precisa... Se elas se escutassem, já seria o suficiente. Aquela Isadora que debateu comigo. Aquela menina... Na TV, quando você foi na TV? Cara... Eu lembro. Eu confesso que eu tava apavorada de debater com ela, porque eu tinha debatido um pouco antes com uma grande amiga dela. E eu falei: pronto, ela vai pegar a parte que eu sou ruim e vai me detonar ali, né? Eu tava apavorada. Quando eu olhei pra cara da menina e ouvi as asneiras que ela tava falando, eu desacreditei. Aí no intervalo eu falava assim: ô pastor,
quando é que a gente vai falar do assunto sério? Aí o pastor, como assim, irmã? Aquele jeito dele falar. Eu falei, ué, ela defende o aborto. Ela olhou pra mim. Aí eu falei, ué, vocês não defendem o aborto? Ela, não, eu defendo. Ele, calma, vamos deixar isso pro ar, que é o último bloco. E eu literalmente só falei, ela falou assim, se a gente for escolher uma parte a gente não pode levar toda a Bíblia em consideração. Quando ela falou isso, eu fiz assim, ok. Que parte que a gente não vai levar em consideração a criação? Ou a gente não vai levar em consideração a parte que Jesus veio? A gente não vai, o nascimento de Cristo, então a gente não vai levar em consideração. A gente não vai levar em consideração, então, a ressurreição. A gente, que parte que a gente vai tirar? Então, isso que eu não entendo. Eu não entendo uma pessoa que se diz cristã e ela não tem a Bíblia como autoridade máxima na vida dela. Tipo, se a Bíblia, ela é secundária na vida da pessoa, então a pessoa é cristã com base no quê? Nela? Tipo, né? Então, assim, não tem uma lógica. parte que eu brigo, por exemplo, até entre não sei se você concorda comigo, mas nas feministas da direita. Porque existe feminismo de direita. Na minha concepção, ela existe. Por quê? Se você acredita que você é mais especial porque você tem um útero, que diferença é entre uma mulher que fala assim, eu sou mais importante, meu marido tem que... os homens têm que me adorar porque eu sou mulher, porque eu tenho um útero, eu gero vida. Filho, uma cadela gera vida. Qualquer ser vivente que tenha um útero gera uma vida. Então, assim, não é isso que te torna importante. Não é isso que faz você que você merece a adoração do mundo porque você é mulher. Se fosse para colocar o antagonismo principal entre feminismo e cristianismo, eu colocaria isso, que o feminismo, ele prega diretamente a supervalorização feminina, né, através do empoderamento feminino, e isso se resume a ou estar igual ou superior ao homem na sociedade, né, e enquanto o cristianismo, ele coloca homens e mulheres na mesma condição de pecador, né, não existe... Não iguais. Exatamente, não existe o homem sendo mau e a mulher sendo mais ou menos má. Né? Existem os dois sendo igualmente pecadores, necessitados da graça de Deus. Não tem como você juntar os dois quando o feminismo ele faz toda uma narrativa onde parece que a mulher ela é menos ruim do que o homem. Né? Sempre o homem ele é mais perverso, ele é mais propício a fazer maldade, sendo que na Bíblia e na narrativa bíblica e na nossa realidade, gente, eu sempre falo, você não precisa ser cristão para você negar o feminismo, é só você olhar com honestidade para a realidade. Quando você olha para a realidade, homens e mulheres são igualmente propício a fazer as piores coisas que você já imaginou e não imaginou. Então não existe um homem sendo ruim e a mulher sendo mais ou menos ruim. Os dois são péssimos. Né? Então, os dois precisam do sacrifício de uma pessoa, que foi Jesus. Exatamente. Então, assim, quando a gente se coloca no nosso próprio lugar, e eu acho que o pecado, e isso faz parte... O que acontece com essas meninas, na verdade, Cris, na minha visão, é que o Satanás coloca nelas esse óculos de você não é tão pecador assim. Você tem que... Olha só, porque você não pode ser tão pecador sendo que você passou por tanto sofrimento na sua vida. Você não pode viver... Você não pode aceitar que alguém diga que você está totalmente errada porque você sofreu em algum momento na vida. Uhum. Né? E tem uma coisa que o feminismo faz que eu não suporto, que é ele rouba as nossas características que foram designadas por Deus. Deus não errou ao me fazer mulher. Porque se eu me tornar um homem, eu vou estar falando para ele com todas as letras. Eu sei mais do que você. Já que eu nem chamo ele de senhor, né? Ele não é mais o meu senhor, né? No momento que eu falo para Deus, olha, é o seguinte, o senhor me fez mulher, mas eu não aceito o meu sexo, o meu gênero, eu não aceito a maneira que o senhor me criou, então eu vou usurpar do trabalho do homem, eu vou usurpar o papel masculino na sociedade
Então, quando a gente vê uma casa onde a mãe é o papel principal da casa, tá errado. Mesmo sendo uma casa cristã. Se o pai Sim. não é a autoridade final naquela Sim, casa... uma coisa que eu vejo, assim, é que as pessoas elas não conseguem entender a diferença entre o ideal, né, e o real. O fato de existirem realidades diferentes do ideal, né, não significa que o ideal não presta, ou não está errado, ou precisa ser mudado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa... A linha tá tão baixa, a linha da mediocridade está tão baixa, que uma pessoa normal, ela é tida como excelente. Exatamente. Eu sou uma pessoa que aos 11 anos, meus pais se separaram, né? Foi uma separação traumática, não foi legal. E eu me lembro que com 11 anos de idade, eu tive vergonha de ser filha de pais separados. Você vê, ninguém colocou isso na minha cabeça. Porque as minhas amigas na escola já eram filhas de pais separados. Você entendeu? Então, assim, se fosse para dizer, não, mas isso foi a sociedade que impôs na cabeça da criança, né, no meu caso ali, seria assim, seria para eu me sentir igual às outras, então, né? Se as minhas amigas também tinham pais separados, a partir do momento que os meus pais se separaram, não era para eu me sentir mais confortável? Sim. Né? E foi ao contrário. Eu me lembro que eu fiquei envergonhada pensando, e agora, como que eu vou ser uma criança de pais separados? E para mim foi difícil. Entendeu? Então, assim, não é porque a minha realidade... Deixa eu só completar isso aqui, senão eu vou esquecer. Não é porque... É isso que eu queria dizer. Que não é porque a minha realidade, que entra dentro do que você falou, dessa questão do sofrimento pessoal ser transformado em bandeira política, né? Não é porque a minha realidade é difícil, ou eu tive um trauma, ou aconteceu algo comigo, que o ideal deve ser mudado ou deve ser atacado, né? Não é porque os meus pais se separaram, eu tenho que agora atacar a condição da família que tem o pai e a mãe em casa, né? Pelo contrário, eu sei as causas que me trouxeram a separação dos meus pais, né? Então, assim, o que eu vejo no feminismo cristão é muito isso, querer mudar o ideal por questões pessoais. Não só no feminismo cristão, no feminismo em geral. Né? Eu ia falar, o feminismo, para mim, ele é o coletivo das mulheres frustradas. Isso. Que não querem lidar com a própria frustração. Uhum. Elas querem que o mundo mude para que elas sofram menos. Né? Elas não conseguem olhar para o próximo com o mesmo olhar de sofrimento. Elas pregam empatia, mas não são praticantes da empatia que elas tanto pregam. Né? Então, quando eu comecei... Simone de Beauvoir, eu adoro falar da Simone, porque... eu acho que essa pode ser considerada a pior feminista, né? Que perguntaram. Quem é? Acho que ela... eu acho que ela perde para Margaret Sanger. Sim, verdade, porque ela realmente. Ela era mais... Porque a Margaret Sanger, ela proporcionou muitas mortes. Fanzoca de Hitler, que eu falo. A Simone de Beauvoir, apesar de ser pedófila, abusar das alunas, ser nazista e ser todo o combo que ela era, ela não foi tão... Ela não criou oportunidades de aborto como a Margaret Sanger. Tem um livro que saiu, acho que é Beauvoir Apaixonada, até que tá bem polêmico aí, porque trouxe o lado mulher, digamos assim, mulher conservadora da Beauvoir, que vamos dizer assim, resumindo, tudo que ela queria era ser amada e ser submissa. Isso é a autora do livro que fala. Você lê, ela era doida pelo Sartre. Ela foi capaz de literalmente abusar meninas, levar essas meninas para o Sartre, aceitar a situação de casal com outras pessoas interferindo no casamento, ela mesma não conseguia engravidar, as meninas engravidavam, ela com raiva mandava as meninas abortar. Então, assim, você via que era uma vida vazia, uma vida sofrida. Aí, o que ela faz? Ela quer mudar o mundo. Se bem que a Simone não era tanto praticante dessa mudança do mundo, que nem, por exemplo, a Betty Friedan. A Betty Friedan era uma que queria mudar o mundo porque ela sofria. Exatamente. Você vê, é um trauma pessoal, que ela já tinha problema com o pai, depois teve problema com o marido, e ela transforma a causa pessoal em bandeira política, né? Aí transforma o mundo todo, projetado um problema pessoal no mundo todo, que precisa ser consertado para responder uma frustração pessoal. O feminismo tem muito disso. Aquele problema que você tem. Então, assim, é a gorda que nem eu, que eu tô tão gorda que eu não posso sair da quarentena porque eu não vou ter roupa. Eu não tenho roupa. Vocês estão vendo só daqui pra cá, porque daqui pra cá tá assim, ó.
Enfim, então você come, você não faz uma atividade física, você engorda. Aí você vai na C&A e reclama que a C&A não tem roupa pra você. Ela não precisa fazer roupa pra você. Você que, se você quiser comprar lá, você que tem que emagrecer e entrar na roupa dela. Caso contrário, meu amor, ou você monta a sua própria fábrica, ou você... Não é assim que a vida funciona. Então as pessoas é complicado esses pensamentos. É para servir você e não é assim que funciona. O mundo sabe não que... existe para servir. Você sabe que quando eu comecei a estudar o feminismo, lá por 2011, mais ou menos, que eu comecei a me interessar, porque até então... Eu tinha como eu fui em 2012. Eu tinha aquele pensamento comum, né? De que o feminismo, ele era bom, tinha algumas coisinhas que eu não concordava, mas no fundo ele conquistou o meu direito em alguma coisa lá atrás, então por isso não dava para ficar batendo muito de frente, né? Porque é isso que elas fazem a gente acreditar, né? Sim. Só que eu comecei a me ficar com... Eu falei, não, peraí, será que é isso mesmo? Aí eu comecei a estudar para saber o que era o feminismo. Nem foi para desmascarar o feminismo, nada disso. Foi para conhecer o feminismo mesmo. E eu lembro que eu visitava muito o blog da Lola. Acho que travou aqui, ó. Eu visitava muito o blog da Lola, tanto para ler o que ela escrevia, porque eu queria entender o que as feministas defendiam, mas para ver os comentários. E aí entra nisso que você falou, sobre a questão das frustrações pessoais. Porque eu lembro que estava começando esse movimento antifeminista, eram poucas pessoas que falavam, então a Lola atacava muito essa questão do antifeminismo, né, que estava crescendo no Brasil. E aí eu lembro que os comentários, as pessoas falavam assim, essas mulheres antifeministas, elas vivem num mundo cor-de-rosa, é porque o pai deu tudo para elas. Eu falava, gente, se eu começar a contar a minha história aqui, gente, esse povo vai ficar chorando 3 anos seguidos. Então, assim, era uma ideia, sabe, assim, de que a mulher, para criticar o feminismo, ela nunca sofreu. Então, olha como que a questão da frustração pessoal, ela está diretamente ligada ao porquê das mulheres, o porquê do feminismo atrair as mulheres, né? Assim como outros movimentos atraem outras pessoas também, né? É que hoje a gente está enfatizando no feminismo e por isso que a gente está falando da mulher, da questão da mulher ser atraída por essa ideologia, por esse movimento. E está muito ligado a isso, porque ninguém está negando que existe sofrimento, né? A gente não nega que as pessoas sofrem. Eu tenho a minha história, você tem a sua, as pessoas sofrem, gente. Né? A vida é sofrimento, e né? não é pouco não, né, gente? E não é pouco. Você pega história, às vezes, eu gosto muito de escutar as pessoas mais velhas, né? Que viviam uma vida muito mais difícil do que a nossa. Você vê o quanto o homem sofre também, gente. Que isso, né? Esses caras que batem laje, gente. Pelo amor de Deus, ninguém tá lutando pelo direito de bater laje. Né? Não, ninguém quer. Uma coisa que sempre me perguntam, deve perguntar pra você também, é que eu falo bastante do lado masculino, né? Eu gosto de jogar as coisas pro lado masculino, porque eu acho assim, é muito falado da mulher, e a gente esquece de olhar pro homem muitas vezes, né? E uma das maneiras de você desmascarar uma pauta feminista é você compará-la com o lado oposto. Então, por exemplo, a última que eu me lembro agora é do tal dos R$600 de ajuda para pessoas que estão, auxílio emergencial, né? Mas para mães solteiras o valor é 1.200. E aí o Bolsonaro foi questionado contra, e os homens? E os pais solteiros? Também vão ter o auxílio de 1.200? E que tem bastante. As pessoas não falam. Ele falou que não, e depois saiu logo do negócio, assim, ué. Então, assim, a gente sempre tem que olhar para o lado masculino. Antigamente você falava do voto feminino, né? Que a gente conseguiu um direito do voto feminino. Mas a minha pergunta é, todos os homens tinham esse direito? Pois é, gente. As pessoas... É que a maioria não conhece a história. É isso que eu... Não conhece e fala asneira. Né? Então, por exemplo, a gente vai falando da Mary Wollstonecraft lá atrás. Gente, eu não consigo considerar ela feminista. Não dá. É só se for... Mas, Thaís, pensa comigo. Olha pensa comigo. Mas sabe por quê? Não, vamos lá. Vê aqui. As pessoas me questionam muito disso. Aí entra na questão aqui do feminismo bom, né? Não, Cris, mas e a Mary Wollstonecraft? Que ela foi boa, que ela não sei o quê. Só que ela é considerada feminista fazendo uma leitura de trás para frente. Quando já se tem definido o termo feminista, quando já se entende o contexto feminista, aí se pega o proto-feminismo. Tipo, ela ter consciência feminista, ela não tinha. Ela tinha ali o posicionamento dela.
Mas deixa eu falar, ela também queria mudar o mundo baseado em frustração. Sim, exatamente. Mas na questão assim, não tô falando que eu concordo com ela, não. E nem acho que o que ela seja o feminismo bom. O que eu não concordo é de olhar para figuras como ela, do passado, e classificá-las como feministas. É aquilo que o feminismo faz. Ele rouba a voz de qualquer mulher na história e diz, ali estava uma feminista. Como se o feminismo sempre tivesse presente na história. Exato. Isso. Nesse sentido que eu não considero a Wollstonecraft como uma feminista. Porque eles falam, ela era feminista liberal. Né? Ela era uma feminista liberal. Não existia feminismo, entendeu? Ela se posicionou ali, inclusive ela se posiciona para defender a realidade dela. Como Sim, você disse. É o que eu tô falando. De novo, ela sempre pega o dela, elas, né, no geral. Ela sempre pega o que aconteceu com elas. Então, o que aconteceu com a Mary Wollstonecraft? Ela era extremamente infeliz. Ela tinha relacionamentos infelizes. Ela gostava de um cara que era casado. Ela propôs para essa esposa desse cara um relacionamento a 3. Isso em 1700. Não, e ela também era de família rica, depois perderam tudo, teve que trabalhar de governanta. Total. E aí, eu gosto muito da parte que ela fala o seguinte, não, que ela desenha as mulheres. Eu acho essa parte genial, porque ela fala o seguinte, olha, as mulheres são fúteis. As mulheres usam do próprio corpo para aparecer. As mulheres, elas têm papos que não são profundos, elas são superficiais. As mulheres usam do casamento para subir na vida política e financeira. Elas são mimadas, elas dependem do pai ou do marido. Então elas são assim porque elas não têm acesso à educação que os homens têm. Aí o que aconteceu? As mulheres hoje têm a educação que os homens têm e elas deixaram de ser fúteis? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Elas deixaram de usar o próprio corpo? Pelo contrário. Os ícones feministas hoje são as que mais mostram o corpo. Que são as cantoras, né? Pop, não, Anitta, arranca a roupa pra falar, meus direitos. Eu quero lutar por... Que direito? De ficar... não, olha só que absurdo. A mulher não pode ficar sem camisa, o homem pode. Tá bom, se eu tocar num peitoral masculino, eu vou presa? Mas se um homem tocar em mim, você não vai gritar abuso? O que você quer? Você quer ser tratada como quem? Como o cara que usa sem camisa, que se alguém toca no peito dele, não é considerado abuso, mas eu, que sou mulher, se eu estou sem camisa e alguém toca no meu peito, é considerado abuso. Você quer perder o abuso ou não quer? Não sei o que você quer. É que umas coisas assim, eu acho até infantil, né? Eu sempre falo que o pensamento feminista, ele é muito infantil, porque ele coloca luta por direitos em coisas tão bobas, para usar shortinho, para usar tapa-mamilo no carnaval. Tipo, gente, pelo amor de Deus, para pra pensar, para um pouco, minha filha, o que você tá falando, né? Você citou Aí você fala assim, então tá bom, então vamos lá, eu sou empoderada. Abre o pote. Pai, abre pra mim. Não, eu lembro da Emma Watson falando que ela se sentiu muito empoderada porque ela conseguiu abrir um pote de piquenique. Pois é uma infantilização do pensamento. Você é empoderada ou você sofre? Porque não dá para ser as duas coisas. Então, você citou a Wollstonecraft, né? Que ela surge ali na época dela fazendo uma crítica extremamente voltada ao meio social dela, né? Ela vem dessa questão de ter sido rica, depois perdeu tudo, foi trabalhar de governante. Parece meio que ela faz uma crítica daquilo que ela assiste, né? Daquilo que talvez ela até gostaria de ter e não tem mais, enfim. Mas a Sojourner Truth, por exemplo, é da mesma época. E aí você vê o discurso da Sojourner que ficou famoso, ele é totalmente diferente da Wollstonecraft, né? Que enquanto uma critica a questão dos privilégios femininos, por isso que eu falo que é uma mentalidade infantilizada. Porque porque é você olhar só ali no teu, gente. Você não tá pelas mulheres todas. Porque as duas estão juntas ali, não juntas, né? Mas estão ali. São contemporâneas. Estão ali numa época em que a realidade de uma branca, né? Da Wollstonecraft, vindo de um meio social privilegiado, ela faz a crítica dentro do meio dela.
Enquanto a True, ela nem tá fazendo discurso feminista também, ela não tá falando, ela tá falando assim, gente, da realidade dela, que é uma mulher que teve, sei lá, 13 filhos, foram vendidos como escrava, ela apanhava que nem homem, ninguém, tipo, estendia pano pra ela descer de carruagem, né? Então, assim, você vê que o discurso dela ficou famoso porque é um contraste com a outra realidade. Aí as feministas do movimento negro foram lá e roubaram a True como símbolo do feminismo negro. A mulher era cristã, gente. A mulher diz toda a minha luta, tudo que eu tenho, da luta pessoal dela, da vida dela, eu devo a Jesus, foi ele que me libertou. Entendeu? Aí você vê assim... Aí você começa também a ver meninas, né, que nunca sofreram, mas que sofrem pela dor da outra. E não é empatia, é inveja. É querer ter uma história para contar, é querer fazer o papel da coitadinha. Então, isso que a gente vê das meninas se juntando para contar uma história para acabar com a vida de um homem, por exemplo, nitidamente, ela chora, as meninas choram, Cris. É tudo atriz. Eu falo assim, começa a chorar como se a dor tivesse acontecido com elas. E não aconteceu com elas. Não aconteceu nada. Aí elas vão lá, destroem uma pessoa por puro capricho. Pra ter um pouquinho de fama. É que essa geração de agora, eu vejo muito isso. É uma geração que não só, assim, em vista do que os nossos pais passaram, não sofre nem metade do que os nossos pais passaram. Então a geração, mesmo. né? Então essa é uma geração que tem dificuldade de reconhecer o problema em si. É sempre o problema externo. Tem um livrinho chamado Cuidado com o Alemão, do Thiago Cavaco, que ele fala muito disso, dessa geração do Deus na barriga, né? Que adora o próprio ventre. Então, assim, tem uma dificuldade de olhar o problema em si. Então, o problema sempre está externo. O problema sempre é social, o problema é estrutural, o problema é de gênero, o problema é religioso. Nunca é pessoal, né? Não. Então, assim, tudo que acontece de ruim, eu vou achar um responsável que não seja eu, né? Tem uma menina que ela ganhou notoriedade, até a história dela é bem triste, uma blogueira, que não sei se você acompanhou isso. Uma blogueira que ela foi fazer um evento, enfim, ela foi estuprada. É bem triste a história dela. Uma do Jurerê, eu acho? Isso. Santa Catarina, né? Isso, eu quero entrar nesse assunto, não para falar dela em si, mas para falar de uma coisa que eu vejo muito acontecendo, que as pessoas acham que elas precisam ser feministas para elas defenderem o que é correto, para elas ajudarem as pessoas com injustiça. As pessoas acham que elas precisam ser feministas, porque o feminismo faz você acreditar nisso, né? Que se você não for feminista, vamos dizer assim, que eu e você não tivéssemos um conhecimento sobre o feminismo, mas nós defendêssemos pautas que nós achamos justas. Já ia surgir feminista para dizer que a gente era feminista, né? Olha lá, ela é feminista, vem aqui. E se a gente não conhece, na inocência, e aí por isso que eu cito essa moça, que ela tem um problema real, pelo que a gente lê na história dela, é triste demais a história dela, e aí você vê coletivos feministas que não estão dispostos a fazer nada, porque não estão fazendo nada, eu não vejo protesto na rua. Pouquíssimas dessas feministas famosas na internet citam o caso dela, é bem assim, por cima, né? Não tem aquele engajamento para se fazer justiça para a menina, né? Mas elas sempre usam assim, como que eu posso dizer? Ai, nós somos suas irmãs, nós somos, estamos juntas. E aí a pessoa... seletiva. Exatamente. E a pessoa no estado de vulnerabilidade, o que acontece? Sem conhecimento do feminismo, ela acaba, muitas vezes, repetindo coisas feministas, né? Pensamentos feministas, conceitos feministas, não por maldade. Tem essas pessoas também que a gente tem que identificar, né? Não é que elas estão abraçando o feminismo porque elas conhecem o feminismo, mas muitas vezes porque elas acham que o feminismo, de fato, representa a luta, o sofrimento, que é o que você falou ali. Tem muita gente que não sofre e acaba, vamos... sofrer junto, né? Mas é assim, então, um posicionamento que não chega a lugar nenhum. Sabe o que eu acho? No caso dessa menina, eu acho que elas não falam porque teve um grupo de meninas envolvido. Exatamente, um homossexual então, e outras meninas. Então, assim, vai pegar mal falar que mulher também
estupra, a mulher também abusa, a mulher também coloca outra mulher em situação de... A maioria das situações é assim que E eu não acontece. sei você, mas quem mais me puxou tapete na vida até hoje foi mulher. Então, assim, a sororidade é muito seletiva. E eu, antes de ser mulher, sou ser humano. Então, eu prefiro olhar para o outro ser humano com empatia. Teve uma menina uma vez, Cris, que entrou em contato comigo me xingando. Chegou numa foto minha X, você sabe como é. E aí vai lá e começa a te xingar de tudo quanto é nome. Eu falei, vem cá, você tá querendo um abraço? Você quer atenção? O que você tá querendo? O que tá acontecendo com você? Ela falou, porque eu sofro aqui abuso e um homem na minha cidade que me atormenta, que me persegue e ninguém faz nada. Aí eu fui lá e falei assim, eu vou te chamar por inbox. Apaguei o comentário dela e chamei ela. Falei, posso te ajudar? E comecei a perguntar para onde ela morava, se ela já tinha ido à delegacia, se ela precisava de ajuda. Aí ela era da Bahia, eu de São Paulo. Eu entrei em contato com amigos meus da Bahia. Enfim, eu ajudei a menina a tirar ela daquela situação. Ela virou para mim, mas você é antifeminista, eu sou feminista. Eu falei, bom, você é ser humano, eu também. Eu não saio ajudando as pessoas e antes de sair ajudando, falo assim, vem cá, qual é a sua posição ideológica? No que você é gay? Você é cristão? Você é ateu? Calma aí, se você for ateu, então eu não vou te ajudar, porque né, você não acredita no mesmo que eu acredito. Eu não sei você, eu simplesmente ajudo. Eu, quando eu vejo uma pessoa necessitada, eu não saio perguntando por que ela tá... Entra na questão da fé, né, que a gente professa. E Deus não fala assim, olha para o seu irmão ou olha para o seu vizinho e pergunte a quem ele serve, aí então você vai lá e ajude. Pelo contrário, né? O cristianismo diz que é pra gente amar o inimigo. É completamente diferente do que qualquer outra coisa vem ensinar no mundo. Jesus veio e falou, olha, amar o amigo é fácil. O difícil é você amar o inimigo. E é isso que eu tô pedindo. Ame o inimigo. Eu vejo muito as pessoas perguntando isso, as meninas perguntando isso. Mas como que eu vou lutar pelo que é justo? Como que eu vou lutar pelo que é certo? Se eu não sou feminista, eu falo, gente, quem é que tá te impedindo? Quem tá te impedindo? Cara, você praticar a justiça é um ato cristão. Uhum. Você, literalmente, você tem que ser justo. Você deve ser justo. Você deve tirar toda a sua trave do olho e olhar para aquilo com justiça. Se você não é agente da justiça, você não está sendo cristão. Alguém escreveu ali, ó, feminista cristã, operária de Satã. Ai, gente, esse povo é muito criativo, gente. É bem isso mesmo. Uma das coisas que a gente tem que falar quando fala de feminismo cristão é tocar na ferida do... E o próximo? Quem é seu próximo? Porque se você é feminista cristã e você trata os homens como seus opressores, se até assim você deveria amá-los. Uhum. E uma coisa assim que eu acho que resume tudo isso, né? O apóstolo Paulo tem um versículo que ele escreveu e ele diz exatamente isso. Que em Cristo não tem homem, não tem mulher, não tem senhor, não tem escravo, não tem grego, não tem judeu. Todos em Cristo são um. E você fica... Quando você fala isso pra feminista que se diz feminista cristã, ela fala, não mais... Pra mim, quando começa com o mais... Eu falo, amiga, não dá. Ai, você é desonesta. Eu falo, amiga, mostra pra mim aonde que tá a minha desonestidade. Aí elas começam a xingar, né? Não, você tá generalizando. Mostra pra mim onde é que eu tô generalizando. Aqui, ó, Denise Thompson falou, olha aqui, ó, fulano falou. Não, mas você tá generalizando. Então, assim... Não, aí elas jogam que é femismo. O apóstolo Paulo resume o cristianismo para mim nesse versículo, né? Esse contraste do feminismo e cristianismo é resumido nesse versículo, em Cristo todos somos um. E um contraste que fica bem evidente também é que o feminismo, ele fala da relação homem e mulher como competição, né? Que é a lei do mercado. E ele traz a lei do mercado para o relacionamento. Né, que é aquela competição, só que no gênero. E o cristianismo, ela fala da relação homem-mulher como cooperação.
né? E aí entra a questão da submissão, que talvez hoje não dê mais tempo de falar, que acho que tem 10 minutos só de... Eu falo que é o complementarismo, né? Se todos fossem iguais, não teria sentido em diferentes dons, não teria sentido em diferentes papéis, em diferentes funções, em diferentes cargos na igreja. Então, assim, Deus não criou nós para sermos iguais nesse sentido. Né? Cada um tem o seu papel na sociedade. E as pessoas têm que lembrar disso. Se todo mundo fosse... Eu gosto de falar o seguinte, meu papel, vou mais rapidinho aqui por causa do tempo. O meu papel quando eu sou uma ativista antifeminista, e eu me considero uma ativista mesmo, antifeminista, é porque eu vejo cadeiras, Cris. Eu vejo todos nós como cadeiras criadas por uma mente inteligente, amorosa, que criou cada um com um detalhe único. E quando eu olho para as feministas, eu vejo um monte de cadeira no teto. Elas continuam sendo cadeiras. Elas também foram criadas, mas elas não têm utilidade nenhuma. Elas não estão servindo para o propósito delas. Então, quando eu falo quando eu combato o feminismo e eu ajudo uma menina que era feminista a sair do feminismo, é como se eu tivesse tirado aquela cadeira do teto e colocado no chão. Ainda tem muito trabalho pela frente. Mas pelo menos ela vai voltar para ser a quem Deus criou ela para ser. Então eu falo que o nosso papel como cristão hoje, nessa sociedade tão zoada, tão igualitária, no sentido de botar todo mundo no mesmo papel e não mais diferenciar os diferentes papéis, é falar o seguinte, querido, você tem o seu valor como homem. Honre a sua masculinidade. Seja o homem que Deus criou você para ser. Querida, você tem o seu valor como mulher. Honre a sua feminilidade. E honre a Deus da maneira que Ele criou você para ser a mulher que você é. Então, assim, Deus não errou na fórmula. Então, se alguém estiver assistindo aqui e falar o seguinte, Deus errou ao me criar. Não, Ele não errou. O pecado tá ali falando para você que Deus tá errado, mas Ele não erra. Ele não faz nada errado. E Ele cria tudo lindo e perfeito como Ele é. Infelizmente, o pecado destruiu essa beleza que a gente tem. É uma coisa então, que a gente tem que... Né? Com esse olho, é isso. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que o princípio da rebelião, né? Da rebelião de um homem contra o outro, ele está diretamente ligado com a rebelião do nosso coração contra Deus. Então, quando o feminismo vem e coloca o homem e a mulher como dois inimigos constantes, né? É um reflexo da rebeldia do coração humano. Da rebeldia do coração humano que se rebela contra o Criador. E aí entra dentro do que você falou. As feministas, elas não aceitam a criação de Deus. Elas rejeitam a fragilidade feminina, elas rejeitam a sensibilidade feminina, elas veem o que Deus vê como bênção, elas veem como maldição, que é a maternidade, né? Então, assim, o feminismo e o cristianismo, eles são totalmente opostos, porque o feminismo, ele não aceita a criação de Deus. É a expressão da rebeldia do coração humano expressa na rebelião do homem contra a mulher, né? Da mulher contra o homem. Então eu sempre falo isso, que o problema da humanidade não é um homem, a hostilidade de um homem para com o outro. Até um autor a definição do cristianismo diz isso. O autor desse livro diz isso, que a rebelião do homem contra o outro homem, ela é um problema secundário da humanidade, porque ela vem da rebelião do homem contra Deus. E o feminismo é a expressão dessa rebelião. Você vê que as próprias teólogas feministas, elas dizem que não tem como o feminismo ser introduzido na igreja sem que haja revolução. Né? Então é preciso uma rebelião, é preciso uma revolução para que o feminismo entre na igreja. Ou seja, já está totalmente errado, porque a Bíblia, ela combate a rebelião do nosso coração. Né? Ela coloca o pecado como problema. Você tem que entender também é o seguinte, não é a Bíblia que tem que se adaptar à nossa realidade. Exatamente. A Bíblia não foi feita para afagar o meu ego. Ela foi feita para me confrontar com a verdade e ela é a palavra de Deus. Ou eu me adapto à Bíblia, ou não é a Bíblia que tem que se adaptar a mim. Eu é que tenho que me prostrar diante da palavra de Deus e aceitar tudo que aquilo diz. Não é o contrário. A Bíblia não foi feita para o mundo. O mundo
A Bíblia foi feita como resposta, na verdade. Mas a gente que tem que olhar para a Bíblia e falar o seguinte, olha, eu tenho que mudar, porque isso aqui está dizendo que eu tô errada. 10 segundos, Thaís. Vai acabar em 10 segundos. Gente, obrigada, Cris. Gente, ó, beijão. Vamos marcar uma segunda live.